Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma atividade que eu deixei para vocês sobre sistemas de equações do segundo grau, que eu deixei aí no grupo para vocês tentarem resolver, tá? Na primeira questão, nós temos o seguinte sistema: x mais y igual a 7, e x vezes y é igual a 12. Em tese, eu estou procurando dois números que somados deem 7 e os mesmos dois números multiplicados deem 12, tá bom? Vou chamar essa primeira equação de equação 1 e a segunda equação de equação 2, tá? Vou pegar a equação 1, x mais y é igual a 7, e vou isolar o valor de y. Vou deixar só o y no primeiro membro, tá? Vou passar o x para o segundo membro, então ele vai passar negativo. Y é igual a 7 menos x. Vou pegar esse valor y e vou substituir lá na segunda equação. Por isso o nome método da substituição, tá? X vezes y é igual a 12. Então, x que multiplica o valor de y, que é 7 menos x, igual a 12. O x tanto multiplica o 7 como multiplica o menos x. X vezes 7, 7x. Menos x vezes x, que dá x ao quadrado. E esse 12 que está positivo no segundo membro, passa para o primeiro membro negativo, igual a 0. Como o meu valor ao quadrado está negativo, x ao quadrado está negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1. Isso para mudar todos os sinais, tá certo? Então, x ao quadrado que estava negativo fica positivo. O 7x que estava positivo fica negativo. E o 12 que estava negativo fica positivo, igual a 0. Essa é a equação do segundo grau, a qual nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Primeiro calculamos o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O valor de b é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale 12, aqui o valor de a e o valor de c. Menos 7 ao quadrado dá 49 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. 49 menos 48 dá 1. Para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Menos o valor de b, que é menos 7. Então tem dois sinais negativos aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 1, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos vezes menos dá mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vale 1, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Para o x' eu vou usar o sinal negativo. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. E para o x duas linhas eu vou usar o sinal positivo. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, temos dois valores para x. Também teremos dois valores para y, usando essa equaçãozinha aqui, ó. Y igual a 7 menos x. Então, para achar o valor de y', eu vou usar o x', que nesse caso é 3. Então, vai ficar y' é igual a 7 menos o valor do x', que é 3. 7 menos 3, 4. Eu acabei de determinar aqui a primeira solução do meu sistema, x' e y', que no caso é 3 e 4, né? 3 mais 4, 7, 3 vezes 4, 12, tá? E a minha segunda solução, y duas linhas, eu substituo x por x duas linhas, que nesse caso é 4. Então vai ficar 7 menos 4, que dá 3. A segunda solução é x duas linhas, y duas linhas, ou seja, 4 e 3. 4 mais 3 dá 7 e 4 vezes 3 dá 12. Então, esse será o meu conjunto solução, formado por dois pares ordenados, né? x3, y4 ou x4, y3. Tá certo?
Na segunda questão, nós temos aqui m mais p igual a menos 5 e m vezes p igual a 6. Eu vou pegar a primeira equação, m mais p igual a menos 5, e vou isolar o valor de p. Vocês escolhem, ou isola m ou isola p, fica a critério de vocês, tá? Significa dizer que eu vou passar esse m para o segundo membro negativo. Então vai ficar menos 5 menos m, tá bom? A segunda equação é m vezes p igual a 6. Então, onde tem p, eu substituo por menos 5 menos m. Vai ficar m que multiplica p, que nesse caso é menos 5 menos m, igual a 6. m vezes menos 5 dá menos 5m. m vezes menos m dá menos m ao quadrado. Esse 6 que está positivo no segundo membro vai para o primeiro membro negativo. Como o meu valor ao quadrado aqui está negativo, vou multiplicar a equação por menos 1, exatamente para mudar todos os sinais. Então vai ficar m ao quadrado mais 5m mais 6 igual a 0. Usa a fórmula de Bhaskara, tá bom? Primeiro o valor de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a que vale 1 vezes c que vale 6. 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Como a minha equação está em m, então vou determinar os dois valores de m, m' e m duas linhas, tá? Através da segunda parte da fórmula de Bhaskara, m igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, menos, que é da fórmula, o valor de b vale 5, a raiz quadrada de delta, que vale 1, dividido por 2 vezes a, que também vale 1. Vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vale 1, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Primeiro, para o m', eu vou usar o sinal negativo. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Para o m duas linhas, o sinal positivo. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Já que nós temos dois valores para m, também teremos dois valores para p. O primeiro p, que eu vou chamar de p', tá bom? É quando eu substituir o m por m'. Então vai ficar menos 5 menos m. Menos 5, o m é negativo, vai ficar menos menos 3. E a gente sabe que dois sinais negativos, quando se multiplicam, ficam positivo. Então, mais 3, já vou fazendo logo aqui direto, tá? E menos 5 mais 3 dá menos 2, é o primeiro valor de p. Na verdade, é o meu primeiro par ordenado de solução, né? A equação é mp, então é menos 3 e menos 2, m', p'. Para o p duas linhas, onde tem m, eu vou substituir pelo m duas linhas, tá bom? Vai ficar menos 5 menos menos 2. Esses dois sinais negativos vão acabar se multiplicando e ficando positivo. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, a outra solução é menos 2, menos 3, tá? Tá aqui os dois pares ordenados que servem como solução do meu sistema de equações do segundo grau. Menos 3 menos 2 e menos 2 menos 3, tá bom? Na terceira questão, x menos y é igual a 5 e x vezes y é igual a 24. Eu vou pegar a equação 1, x menos y é igual a 5, e onde tem, vou deixar aqui no caso o x no primeiro membro, isolar o x, tá certo? E passar esse y que está negativo para o segundo membro, ele acaba passando positivo. E x igual a 5 mais y. Vou pegar a segunda equação, x vezes y é igual a 24, e onde tem x, substituir por 5 mais y.
Então, 5 mais y, que é o valor de x, que multiplica y, é igual a 24. 5 vezes y, 5y, mais y vezes y, que dá y ao quadrado. Passa esse 24 que está positivo no segundo membro para o primeiro negativo. Organizando a equação, y ao quadrado mais 5y menos 24 é igual a 0. Não tem necessidade de multiplicar por menos 1, porque o y ao quadrado aqui, o termo ao quadrado está positivo. Tá? Calculando o valor de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 24. Cuidado com o sinalzinho aqui. 5 ao quadrado dá 25. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 24 dá 96. 25 mais 96, 121. Tá? Como a equação está em y, vamos determinar o valor de y através da equação menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos o valor de b, que vale 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 121, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Y é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 121, que vale 11, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. O primeiro valor de y, que eu chamo de y', eu vou usar o sinal negativo. Menos 5 menos 11 dá menos 16, dividido por 2 dá menos 8. E para o y duas linhas eu vou usar o sinal positivo. Menos 5 mais 11, que dá 6, positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, y' é igual a menos 8. E y duas linhas é igual a 3. Para o valor de x, eu vou usar 5 mais y, que é a equação lá que a gente montou no comecinho do sistema. Tá? Para achar o valor de x', eu vou usar o y'. Então, x é igual a 5 mais 8. X' é igual a 5. Como o y' é negativo, já vou substituir negativo aqui, menos 8. E 5 menos 8 dá menos 3. Então, o primeiro conjunto de solução é x' e y', menos 3, menos 8. Para o valor do x duas linhas, onde tem y, eu substituo pelo y duas linhas, que vale 3. Então, vai ficar 5 mais 3, que dá 8. A segunda solução, que é x' e y', 8 e 3. Tá? Aqui o conjunto de solução, os dois pares ordenados, menos 3, menos 8, e 8 e 3. Tá? Quarta questão. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, x menos y igual a 1. Vou pegar a segunda equação, x menos y igual a 1, e isolar o valor de x. Vou colocar o y que está negativo para o segundo membro, ele passa positivo. X igual a 1 mais y. Na primeira equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, vou substituir x por 1 mais y, certo? Então, eu vou ter aqui 1 mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Esse desenvolvimento aqui, 1 mais y ao quadrado, é 1 mais y que multiplica 1 mais y. É 1 mais y se multiplicando duas vezes. Que pela distributiva vai ficar 1 mais 2y mais y ao quadrado, certo? Esse resultado aqui é desse desenvolvimento aqui. Mais y ao quadrado igual a 25. Y ao quadrado mais y ao quadrado dá 2y ao quadrado mais 2y mais 1. Esse 25 que está positivo no segundo membro passa para o primeiro membro negativo, menos 25. 2y ao quadrado mais 2y, 1 menos 25 dá menos 24, igual a 0. Essa minha equação ela pode ser simplificada por 2. Tanto 2 como 24 são pares, tá? Então, 2 por 2 dá 1.
2 por 2 dá 1 e 24 por 2 dá 12. Vou trabalhar com essa equação aqui. Y² mais y menos 12 igual a 0. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 1 ao quadrado, o valor de b é 1. Menos 4 vezes o valor de a, que também é 1, vezes c, que vale menos 12. 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. 1 mais 48 dá 49. Esse é o valor de delta. Y é igual a menos o valor de b, que vale 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 49, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Y é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, que vale 7, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Para o y', eu vou usar o valor negativo. Menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. E para o y, duas linhas, o valor positivo. Menos 1 mais 7, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Vou pegar agora essa equação e determinar os dois valores de x, o x' e o x duas linhas. Para o x', eu substituo o valor de y pelo y', que é menos 4. Então, 1 mais y vai ficar 1 menos 4, que dá menos 3. E para o x duas linhas, substituo o y pelo y duas linhas, que é 3. Então, x duas linhas é igual a 1 mais 3, que dá 4. Então, o primeiro par do conjunto de solução é o x', y', menos 3 e menos 4. E o segundo par da solução é o x duas linhas, y duas linhas, 4 e 3. Tá ok? Então, deixo aqui um abraço para vocês. Até o nosso plantão Tira Dúvidas. Aguardo todos lá, tá certo? E até a próxima aula.